Ok, in progress. Então, pessoal, pretendo agora comentar um pouco sobre como que nós desenvolvemos o sistema de autoavaliação no PPG Engenharia Oceânica e como que isso nos auxiliou em termos de gestão. A ideia é falar um pouco das dificuldades que a gente teve em construir. Eu também tentei aqui no início, claro que eu não tinha essa ideia desses passos desde o início, eu fui construindo, com perdão da palavra, meio a marreta, né? Foi tentando e, olha, isso não funciona muito bem, isso funciona melhor, mas ao longo do tempo a gente foi conseguindo ter uma visão mais ampla de todo o processo. Então, eu tentei montar a apresentação de forma que essa construção ficasse mais evidente. Tá? A gente tem feito esse estudo na engenharia oceânica desde o ano de 2015. Vocês vão ver que tem dados de 2012, 2013, tá? Porque eu usei os dados da plataforma Sucupira, né, para construir um histórico e poder tentar mapear, puxa, mas o que aconteceu com o indicador X cresceu um monte nesse período, ou caiu um monte nesse período. Tá? E a nossa ideia agora é também conseguir desenvolver isso na modelagem computacional. Nós começamos essa construção dos indicadores esse ano, né? Porque é um programa que tem muita possibilidade tem um corpo docente bastante produtivo e a gente acredita que consiga ter condições de conseguir uma nota 5, mas precisa ter uma boa organização e uma boa estratégia. E vocês provavelmente vão perceber, né, que essa construção dos indicadores nos ajuda a definir as estratégias. Tá? Então, primeiramente eu fiz tentar definir uns passos para a autoavaliação, né? Isso foi mais no sentido de tentar construir uma espécie de uma receita de bolo. Obviamente vocês podem ler os passos, né? Daqui a pouco, puxa, mas não acho que esse passo aqui não funciona muito bem, né? Ou podem propor outros passos, mas a ideia foi tentar construir alguma coisa que vocês pudessem ter um documento, principalmente quem não fez a autoavaliação. Quem sabe eu vou tentar fazer isso aqui, né? E aí construir um sistema de autoavaliação no programa. Né? Claro, outros programas têm seu sistema de autoavaliação, talvez tenham outros passos, né? Mas a ideia é passar uma percepção geral do que a gente fez. Tá? Então, o primeiro passo, obviamente, revisar o documento de área e a ficha de avaliação, né? Principalmente quando a gente recebe uma avaliação de uma avaliação quadrienal, né? Vem algumas informações de indicadores, qual é o nível dos indicadores. Esse indicador é bom, esse indicador é muito bom, esse indicador é... Aí você tem uma percepção do de como que você está com relação aos outros programas. Né? E o objetivo da próxima quadrenal é sempre ter um indicador melhor ou manter o nível dos indicadores. Tá? Passo 2, compreender a situação atual do programa de pós-graduação em termos de indicadores. Como é que está a minha formação de discentes por ano? Qual é o meu indicador de formação discente? Qual é o meu indicador de produção docente, de produção com os discentes? Às vezes a gente tem percepções e quando a gente constrói os indicadores, a gente percebe outras coisas. Tá? O passo 3 seria definir os principais indicadores a serem avaliados no período de avaliação, ano a ano. Tá? Tentar construir em cada ano esses indicadores para tentar perceber uma evolução ou uma variação, ou um histórico, e tentar também correlacionar, né, o que tipo de ação que a gente fez e o que isso refletiu nos indicadores. Né? Então, o passo 4 seria coletar os diversos indicadores, né, simulando preferencialmente a avaliação da área na CAPES. A gente pode definir outros indicadores. Para nós tem um indicador que é importante que a CAPES não avalia. Bom, considera esse, mas tenta considerar também os indicadores que a área está considerando. Para quê? Para que você possa ter uma simulação de como que seria a sua avaliação perante a área. Você já pode mostrar isso antes. E muito do que eles querem no campo de autoavaliação pelo menos muito, a nossa área é assim, né? Ela quer que a gente
ok, eu fiz o sistema de autoavaliação e meus indicadores são tais, e eles vão calcular o deles, olha, está batendo, está calibrado. Então, vocês estão fazendo um sistema de autoavaliação que funciona. Tá? Passo 5, definir e executar ações para melhora dos indicadores. Não adianta nada a gente coletar indicador e a gente não ter ação nenhuma. Os indicadores vão continuar a mesma coisa, não vai ter controle nenhum sobre indicadores. Então, os indicadores é um PDCA, né? Tem o planejamento, tem as ações e as verificações das ações, né? Então, passo 6, levantamento dos indicadores ao longo do tempo, né? Histórico, relação com as ações desenvolvidas no âmbito do PPG, que eu falei um pouco aqui no passo 4, né? Mas seria um outro passo, né? Passo 7, verificar a necessidade de definir novos indicadores ou eliminar indicadores desatualizados, né? Então, a cada período, a cada ano, é bom a gente olhar, bom, esse indicador continua sendo válido, por exemplo, para nós, a gente inseriu nesse período quadrienal alguns indicadores. Tá? Antes, na quadrienal passada, a área inseriu a média do índice H dos professores. Esse é um indicador. A gente calculou, vinha monitorando. Aí agora a área definiu, olha, é mais adequado ter um índice chamado índice H2. Quantos docentes tem? Temos 5 docentes com índice H5. Então, o índice H2 do programa é 5. Né, na base do Scopus. Bom, então, a gente atualizou. O H médio, a gente, ok, a gente não vai mais usar, vamos usar o H2. Pode acontecer esse tipo de situação. Tá? Com base nos indicadores, né, tentar realizar o levantamento das fortalezas, das fragilidades do programa. Por exemplo, a gente percebeu que a nossa produção com os docentes cresceu bastante, mas o número de defesas continua pequeno. Bom, então, é uma fragilidade a captação de alunos. Né? Que tipo de estratégia a gente vai fazer para conseguir atrair mais alunos? Né? Sem que isso afete as fortalezas. Né? Então, é algo bem complexo. Né? Oportunidades e ameaças do PPG em termos quantitativos. Então, os indicadores vão dar base para a gente ter uma ideia se as ações que a gente está tomando estão nos auxiliando a melhorar o programa. Né? Passo 9, estabelecimento de metas tangíveis para o PPG a curto, médio e longo prazo. Não adianta, eu formo um número de defesas de 10 por ano, meu indicador de defesas, sei lá, o número de defesas, 10. Né? Não, eu quero em 4 anos ter 150 defesas. Será que isso é tangível? Né? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso. Né? Olha, então, vou ter meta de curto, de médio e de longo prazo. Com base nas fortalezas, nas fragilidades, oportunidades e ameaça e nos indicadores de autoavaliação. Eu estou querendo sugerir é que a gente tem que tentar construir com base em dados, né? Porque isso vai facilitar a nossa gestão. Tá? Passo 10, verificação dos indicadores quantitativos em função do tempo, à luz das ações executadas no planejamento estratégico, no plano estratégico, né? Semelhante ao passo 6, mas já buscando avaliar e redefinir ações. Olha, eu defini ações, o que aconteceu? Eu vou precisar definir outras ações, ou eu vou conseguir manter as ações. Então, é um processo contínuo. Né? Passo 11, identificar os efeitos das ações sobre o desempenho do programa de pós-graduação. Passo 12, submeter os resultados da autoavaliação e do planejamento estratégico à avaliação externa. Tá? Consultores externos, a gente faz, às vezes acha, tá uma maravilha isso que eu fiz. Aí a gente apresenta para alguém de fora, alguém diz, mas esse teu indicador aqui tem problemas aqui, ó. Não... Ou, olha, a forma como você descreveu esse indicador, por que você não escreveu assim? Você não escreveu de um jeito, em vez da forma como você escreveu. Então, é muito importante o processo de autoavaliação passar por um processo de avaliação externo, um consultor externo, comitê externo. Por exemplo, o nosso comitê Sucupira. Né? Um grupo de pessoas que muitas vezes não estão dentro do programa, e é melhor que não estejam, né? Porque tem uma visão de fora. Né? Isso é o que a gente tentou fazer como comitê Sucupira. Né? Bom, beleza, vamos avaliar como que está a situação da autoavaliação, do planejamento estratégico, a questão dos indicadores. A grande maioria, né, recebeu vários comentários nossos. Escreve aí o indicador, mostra como é que está a avaliação, mostra como é que está evoluindo o indicador para vocês mostrarem força na avaliação.
Tá? Passo 13, caso não sejam observadas melhorias nos indicadores de qualidade geral, retornar ao passo 5. Bom, vamos discutir, né? Que ações que a gente vai tomar, qual é a estratégia que a gente precisa fazer. A gente ainda continua com as fragilidades, tal. Depende só do programa, depende da instituição, né? Então, a gente tem que tentar buscar essas. Às vezes é muito difícil, gente. A gente fica, roda, mas o que eu percebi, assim, é que muitos dos indicadores melhoram. Mesmo, às vezes, tendo, a gente continua, não vou dizer, os seus problemas acabaram, né? Não é isso, gente. A gente continua tendo problemas, mas aquelas coisas mais mais absurdas a gente consegue resolver muito rapidamente. Né? Passo 14, realizar o processo de forma contínua e buscar informações e outros PPGs de experiência. Benchmark também vale muito a pena. A plataforma Sucupira, ela permite, mesmo no módulo aberto, a gente vê propostas de outros programas, dados de outros programas, a gente pode ir lá, olha, os caras estão fazendo isso aqui, um programa já consolidado, um programa que é referência, ou um programa que está um nível um pouco acima da gente, porque a gente vai lá na referência, isso eu não consigo fazer, vou baixar um pouco, né? Elisaldo, deixa eu aproveitar esse gancho aí e comentar que os colegas da computação fizeram isso, acho que até o Eduardo está aqui, ele pode comentar aí. Eles fizeram essa análise comparativa, né, e fizeram também todos esses passos aí, eles fizeram um trabalho muito bom aí de avaliação e planejamento e fizeram essa comparação com outros programas. E no relatório, eles demonstraram, né, que o posicionamento deles em relação aos outros programas da área, né? E mostrar como eles evoluíram, né, comparativamente. Então, não adianta a gente... Esse item 14 é muito importante, né? Porque não adianta a gente estar muito feliz conosco mesmos, né? Está evoluindo, mas os outros estão evoluindo mais do que a gente, né? Então, é bom... exatamente. Né? É bom, porque lá na CAPES é tudo comparativo, né? A gente pode melhorar, mas se os outros melhorarem mais do que nós, a gente vai continuar embaixo, né? Então, importante eu vou, inclusive, mostrar um exemplo disso, Edu. Tá, e só mais um último ponto aí dessa parte que eu acho importante falar, e eu venho falando isso há bastante tempo já para todos os PPGs, né? Da importância de se ter o Petit Comitê Sucupira. O Comitê Sucupira é interno do PPG, porque a gente tem esse que a gente oferece aí, da Propesp, né? Da Diposg, para avaliar, mas é importante que cada PPG, até para ter esse acompanhamento anual que tu mencionaste aí no planejamento, né? De curto prazo, né? E está revendo anualmente, esse grupo tem que ser um grupo seleto, daquelas pessoas comprometidas mesmo com o programa e que ajudam a elaboração do Sucupira desde o princípio. Não é só lá na última hora revisar, é se preocupar junto com o coordenador e com o adjunto, em todo o quadriênio, em todo o desempenho do PPG. Esse Petit Comitê Sucupira é fundamental. A gente fez isso lá no PPG-OB há muitos anos e deu resultados fantásticos. A gente foi crescendo e hoje somos nota 7. E foi através do trabalho em várias mãos e vários cérebros para elaborar os relatórios. Isso é importante também, né? Tem que ter time, gente, senão a gente não consegue, até porque a demanda de trabalho é muito grande, né? Bom, você sabe melhor do que ninguém, né? Bom, então, o que a gente fez primeiro foi iniciar o processo de autoavaliação, né? Quando eu assumi em 2015, o que a gente tinha era essa avaliação trienal 2010-2012. Veja que eu estou falando da avaliação trienal de 10-12, gente. Tá? Para vocês também perceberem que as coisas em pós-graduação muitas vezes acontecem a longo prazo. Tá? Então, a avaliação consistia em 5 quesitos, né? E a gente precisava ter 3 notas bom, né? Obrigatoriamente em corpo discente, tese, dissertações e produção intelectual, e mais uma, né? Para conseguir nota 4. E o nosso cenário era regular em proposta do programa, bom em corpo docente, regular e regular. Era um programa bem nota 3, quase 2, né? Porque tinha muitos indicadores que eram indicadores de programa nota 2. Como é que eu peguei essa ficha de avaliação? Eu fui lá na Sucupira,
vai resultados, avaliação do programa, né? Seleciona o programa e aparece a última ficha de avaliação, tá? A de 13 e 16, provavelmente vocês esteja disponível lá, tá? A de 10, 12, eu acredito que não. Tem que ver se tem alguém que tem essa informação, né? Se bem que, como eu comecei em 15, eu usei essa, né? Agora eu já estou usando a anterior. Agora, quando sair a próxima, eu vou revisitar todos os pontos com base nessa nova avaliação, tá? Então, a gente fez uma revisão também do documento de área, dessa ficha de avaliação, né? A gente pode ir nesse sítio eletrônico aqui, né? Eu botei o caminho direto, pode ir pelo site da CAPES, lá em Gov, CAPES, aí tem acesso à informação, mas esse link aqui já te joga direto para a área de avaliação, e aí pode só selecionar aqui em áreas, coordenadores e páginas das áreas, selecionar a página da área e tem os documentos lá. Então, tem o documento de área, tem a ficha de avaliação, tem vários documentos. Eu recomendo que, antes de fazer o processo, um comitê, ou pode ser o petit comitê, né, faça uma revisão criteriosa do documento de área, tá? Da ficha de avaliação. Muitas vezes lá aparece, o indicador é tal, se considera... claro que os indicadores, o MB, o P, as menções, né, o MB, P, regular, fraco, insuficiente, vão sair do processo de comparação. Então, é muito difícil que a gente já tenha isso. Mas da ficha de avaliação anterior, a gente tem umas métricas. E a gente pode dizer, olha, esse meu indicador está irregular, mas ele cresceu, já está numa faixa que na avaliação anterior seria B. Então, a gente está tendo um crescimento. Claro que, obviamente, pode acontecer do programa vizinho ir lá e crescer mais do que a gente, né? Mas, né, o primeiro passo é a gente melhorar o nosso indicador com relação a nós mesmos. Tá? Então, entendendo um pouquinho mais, né, o que a gente fez foi entrando em cada quesito. Né? Então, a proposta do programa, coerência, tal, regular, tinha um bom, mas olha que em corpo docente, por exemplo, 2.3, distribuição das atividades de pesquisa e informação entre os docentes do programa, fraco. Por que a distribuição é fraca? Nós temos, sei lá, 30%, 40% dos docentes que não concluíram nenhuma orientação. Por que não concluíram nenhuma orientação? Um docente concluiu 10 e o outro não concluiu nenhuma. A distribuição está mal feita. Então, tem que trabalhar na distribuição. Obviamente que tem indicadores para definir cada um desses subitens de cada quesito. Tá? Então, qual foi o objetivo? Tentar identificar quais são os indicadores de cada quesito e tentar construir ações que permitissem, né, que a gente não tivesse mais indicadores fracos. A gente tinha, inclusive, em corpo docente, teses e dissertações, indicadores com deficiente fraco aqui. A quantidade de teses e dissertações defendidas no período de avaliação em relação ao corpo docente permanente. Deficiente. Aí eu descobri que no programa, por exemplo, a gente teve no ano de 2013 8, 9 defesas, foram declaradas 3. Não tem como um programa sobreviver assim, vai ter indicação deficiente. Então, assim, exige comprometimento, não só do coordenador, mas do corpo docente. Né? Esse tipo de coisa é uma coisa, tipo de situação que não pode acontecer. Né? Distribuição das orientações, fraco. Né? Oi, Edu. Rapidinho de novo. Esses indicadores, muitas vezes a gente consegue atingi-los quando na origem da composição do corpo docente, no processo de credenciamento e recredenciamento, a gente seja o mais rigoroso possível para que o perfil do corpo docente seja perfil de pós-graduação. Porque tem muita gente que quer, com boa vontade, querer contribuir com pós-graduação, sem entender o que isso está implicado, né? E acha que é uma continuação linear da graduação, né? Esse entendimento do que é a pós-graduação tem que estar explícito
no processo de credenciamento e recredenciamento, porque se tu for bastante seletivo na composição do corpo docente, o risco disso acontecer, ele diminui. É verdade. Tá. Bom, Edu, então vou continuando aqui. Né? A gente tinha também deficiência com relação à produção qualificada, né? Publicações qualificadas do programa por docente permanente. Valia 50% da produção intelectual e a gente tinha nota regular. Com isso aqui, a gente não ia conseguir o 4 nunca. Né? Então, a gente precisava ter alguma estratégia para, né, conseguir melhorar esses indicadores. Tá? Então, primeiramente, a gente foi definindo alguns indicadores a serem investigados e acompanhados. Por exemplo, no indicador de corpo docente, né, a gente tinha um indicador que era o número de docentes permanentes, bolsistas de produtividade, né, pelo número total de docentes, né, e o nosso indicador era 27,7%. Então, 27,7% dos nossos docentes permanentes, dos nossos docentes, eram bolsistas de produtividade. Né? O número de docentes que eram pequeno, né, pelo número total de docentes. Isso daqui eu tirei da ficha de avaliação. A ficha de avaliação aparecia, olha, vocês têm 27,7%, com base nessa tabela aqui, vocês estão entre 20% e 30% que é regular. Tá? Em 2012, nosso indicador era regular, em 13, regular, em 14, regular. Notem o seguinte, em vez de estar subindo, a gente estava caindo. Por quê? Ingresso demasiado de professores, o programa inchando, e o número de bolsistas de produtividade não crescia. Tá? Então, esse era um dos indicadores do quesito corpo docente. Tá? Outro indicador é chamado D3A, que é o número de docentes que realizam 3 tipos de atividade. Lecionar pelo menos 4 disciplinas do programa, 4 ofertas de disciplina, né? Ministra uma disciplina por ano. Tá? Pode ser a mesma disciplina, com relação à oferta de disciplina, não é que a pessoa tem que ter 4 disciplinas diferentes. Tá? Participar de pelo menos uma publicação em periódico A1, A2 e B1. Né? A gente mudou esse quesito aqui para essa quadrienal, considerou entre A1 e A4, né? Porque isso aqui é referente ao Qualis antigo. Né? Então, para a quadrienal passada, funcionou como está aqui. Né? Ter pelo menos 2 orientações concluídas no programa. Né? Se o docente atendia essas 3, né, ele pontuava 1. Caso não, pontuava 0. Dividia pelo número de docentes permanentes. Então, a nossa distribuição D3A era 24,92%, que era fraco, entre 20% e 30%. Ou seja, nem 25% dos docentes conseguiam concluir as 3 atividades do indicador. Tá? Em 2012, nosso indicador era 23,8%, em 2013, 20%, em 2014, 20%. Esse é um indicador cumulativo, né? O que importa é lá no final. Né? Mas é bom ir acompanhando ao longo do tempo, né? Para não ter problema. Então, nós começamos muito mal a quadrienal, né? E a quadrienal 13 16 começou aqui com 13, 14, com indicadores bem ruins. Quando eu assumi em 15, eu já tive que tomar as ações muito rapidamente para conseguir, né, melhorar os indicadores. E eu vou mostrar um pouco o que foi acontecendo. Aqui, no quesito corpo docente, teses e dissertações, né, um dos principais indicadores é o ORI. O ORI é o número de dissertações, mais 2 vezes o número de teses pelo número total de docentes. Esse nosso indicador era 0,37, ou seja, 0,37 aqui, ó, deficiente. Tá? A nossa formação era inexistente. Né? Em 2013, nós tivemos 10 defesas de dissertações, não temos curso de doutorado, né? E tínhamos 19 docentes cadastrados na Sucupira. Né? Eu posso depois, em algum momento, contar essa história, é uma história triste, mas isso é o que tinha oficialmente. Tá? Então, nosso indicador era fraco, entre 0,4 e 0,7, e em 14, 12 defesas, né,
Aqui, a gente já teve um corte, porque eu disse que só assumia se houvessem cortes, aí o coordenador não cadastrou na Sucupira, mas também não cortou as pessoas, não avisou para as pessoas. Eu fiz isso quando eu assumi. Tá? Aí o pessoal gostou bastante de mim, faz bastante estátua minha, entre ali a Sexta-feira da Paixão e o Domingo de Páscoa. Né? Tem estátua minha por aqui. E teu carro também sofreu, né, Edivaldo? É assim, também foi arranhado, né? Mas faz parte do processo, eu precisava fazer isso, porque senão o programa estaria condenado. Se eu continuasse com esses indicadores de fraco e deficiente em vários indicadores aqui, o programa ia tomar nota 2. Tá? Outro indicador chamado PSA, o número de docentes com 0 orientações concluídas no quadriênio pelo número de docentes permanentes. Então, nós tínhamos 36,36%, né, que era fraco, né, de docentes que passavam o triênio, o quadriênio inteiro sem orientar, né, sem concluir uma orientação. Isso mostra que não tinha controle nenhum. Com perdão da palavra, era uma zona. Tá? Em 2013, nós tínhamos 11 docentes sem concluir, né, porque a gente teve poucas defesas, né, de 15, que era deficiente, e em 2014, 9 de 15. Né? Dá 60%, ainda está aqui no deficiente. Tá? E um outro indicador era um indicador de produção discente, que somava o número de publicações, por exemplo, esse QTD é um parâmetro bem grande, soma patentes internacionais, depósito de patentes. Nossa área, a gente acaba não tendo muitas patentes, né? Quase nenhuma, né? Conta mais os artigos em periodicidade. Número de artigos A1, número de artigos A2, número de artigos B1, B2. A gente teve que readaptar depois quando mudou o Qualis. Tá? Mas como é que vocês sabiam? Né? Eu fiz uma estratégia de cálculo também, porque como não tinha o Qualis, né? Parti primeiro dos indexados, e aí depois peguei os que não eram indexados e fiz um cenário otimista e um cenário pessimista, que eu depois explico. Tá? Então, aqui era a produção dos discentes pelo número de defesas, aqui o número de dissertações defendidas, né? Seria isso aqui. Tá? Qual é que é o problema? Aqui a gente tem 2 indicadores que estão entrelaçados. Né? Se eu aumentar as defesas, eu vou aumentar aqui esse denominador e vou baixar a produção. Né? Então, era algo complexo de ser realizado, mas eu precisava aumentar o número de defesas. Tá? Então, eu comecei a pressionar os orientadores para que acompanhassem os discentes, que eles não tivesse uma evasão dos discentes. Tá? Então, a gente teve aqui em 13 e 14 esses indicadores de 0,32 e 0,28, que era bom e regular. Tá? E a produção intelectual dos docentes, no caso, o quesito de produção intelectual, um indicador era o principal, que era o PQD. O número de artigos A1, A2, 0,9 A2, 0,75 P1 e assim por diante. Tá? E a gente tinha um indicador regular aqui, era 0,55, ele estava bem no meio da faixa do regular. Né? 13, a gente aumentou um pouco já para B, né, de 0,73, e depois em 14 a gente caiu para regular novamente. Esse era o cenário quando eu assumi a coordenação. Tá? Com base nisso, a gente definiu algumas ações. Por exemplo, aproveitamento de créditos com publicações em periódicos, isso não existia. A gente, vamos substituir parte dos créditos por... se o aluno publicar em periódico, se fosse indexado, conseguia 3 créditos, se fosse não indexado, 1 crédito, ou era nos estratos superiores e inferiores. Se não me engano, era nos estratos superiores e inferiores. A1 a B1 e B2 a B5, na época. Tá? E agora está sendo considerado entre A1 a 4, B1, B4. Obrigatoriedade de publicação de artigos completos em congressos, requisito mínimo
o regimento. Mas e se eu não tive dinheiro, o programa não conseguiu financiar? Bom, ele tinha que mostrar a submissão do artigo, aceite tudo para poder, né, titular. Podia ser que acontecesse uma situação dessa, a gente não ia penalizar a pessoa, né? Definição de critérios quantitativos para classificação e recredenciamento docente. O recredenciamento era feito de qualquer jeito, então, considerando produção intelectual, formação qualificada e a participação na administração. Então, tem 3 principais itens que contam, e o que domina, obviamente, é a produção intelectual, né? No início, não tinha a questão da produção com os discentes, mas, em geral, o docente que é mais produtivo, ele também publica com os discentes, tá? Então, a gente não se preocupou muito com isso no primeiro momento. Estabelecimento de exame de qualificação após 14 meses de ingresso do discente. Às vezes o pessoal chegava lá no final com bolsa, pois é, não fiz nada, terminou minha bolsa, agora eu vou embora. Tá, tchau. E acontecia isso, quer dizer, um desperdício do recurso público. Então, todo mundo passou a ser sujeito a uma defesa, num processo, um período intermediário, 14 meses de ingresso do discente, né? Passava por uma banca examinadora, fazia uma proposta de dissertação, né, já com algum resultado preliminar, preferencialmente, né, e caso reprovasse, o discente era desligado do programa, né. Reuniões periódicas entre os docentes, reuniões de CPG, né, não existiam também, né. Definição do planejamento estratégico, das ações. Então, as ações eram definidas com base na CPG. O que eu ia fazendo? Eu ia construindo esses indicadores, levava para lá, gente, olha, está acontecendo isso. O que vocês acham que a gente pode fazer? E aí fazia um brainstorming primeiro, né? E depois a gente ia construindo, olha, as propostas são essas. Então, todas essas ações aqui surgiram com base nas propostas oriundas dos indicadores, né? Reuniões periódicas com os discentes para apresentação dos indicadores. Então, a gente começou a mostrar esses indicadores para os discentes. Vocês estão vendo? Aqui está a participação de vocês nos indicadores, né? Então, a gente precisa que vocês publiquem, né? Já mostrava o Qualis, já mostrava o portal de periódicos, já mostrava onde conseguir captar os principais artigos, porque acontecia muito das pessoas não lerem. Então, se eu não leio, eu não consigo definir o estado da arte adequado, né? E aí saíam os trabalhos, muitas vezes, esse trabalho aqui não tem contribuição, então não conseguia publicar, né? Ou ficava na gaveta, né? Então, a gente começou a trabalhar em cima disso, começou a pressionar os orientadores também. Esse cara não pode sair sem o artigo. Cadê o artigo? Onde é que está o artigo? Eu só vou liberar se tiver o artigo submetido. E aí começou a apertar um pouco. Muitos pularam, né? Outros foram descredenciados. Então, a gente começou, na verdade, a gente tinha 24 quando começou, né? Entre os oficiais e os não oficiais. Eu cortei 12 no terceiro mês de coordenação. Foi duro? Foi, mas ficaram o pessoal, e a produção aumentou, não diminuiu. Disseram que vai matar a proposta do programa. A proposta do programa melhorou. Então, gente, é duro, né? Mas às vezes a gente precisa fazer esse tipo de coisa. Tem que olhar do ponto de vista do programa e não das pessoas. O programa era um cabide para as pessoas usarem o programa, e não é isso. A gente tem que servir o programa, e não o programa servir a gente, né? Definição de comissões para levantamento de dados referentes ao PPG, para melhor declaração na coleta de dados. Nossa coleta era uma várzea, não tinha financiador, não tinha projeto declarado adequadamente, as pessoas dentro do projeto era só o proponente, né? Não tinha valor financiado, não tinha nada. Sítio eletrônico era uma zona, então precisamos. A Propesp nos ajudou muito com isso, né? Porque criou depois toda uma estrutura unificada, isso melhorou muito o nosso site, né? Então, usar isso e também reforçar que, olha, a gente tem apoio institucional, são formas de apoio institucional. Nem sempre o apoio institucional é só dinheiro, gente, né? Definição e aplicação de procedimentos operacionais padrão. Cada um chegava, eu quero fazer o artigo, a defesa dessa forma,
né? Cada um procedia de uma forma. A gente tem que fazer alguma coisa que seja padrão. Então, desse ponto é que surgiu as ideias perturbadas, né? Os POPs lá, né? Vamos fazer passo a passo. Olha, faz. Por quê? Porque a gente usa menos tempo fazendo a burocracia e tem mais tempo para fazer o que é importante, que é as atividades de formação e de pesquisa. É por isso que se constrói esses procedimentos, para que alguém possa chegar lá, vou ver aqui. Tá, tem. Então, e organização de eventos científicos na área, isso já existia, né? A gente só deu continuidade. Tá? Então, o que a gente foi fazendo com base nessas ações, nosso FOR, que era o número de docentes de produtividade, eu descredenciei, ele ficou com 12, mas dos 12 que a gente ficou, na verdade, eu cortei 14, né? E eu contratei 2. Né? Na verdade, contratei 3, né? E 2 eram bolsistas de produtividade. Então, a gente melhorou o nosso FOR, primeiro para 34%, a gente conseguiu elevar para B, e depois a gente também fez um trabalho de fortalecimento, incentivo, assim, para o pessoal submeter propostas, né? De bolsa de produtividade. A gente teve alguns docentes que ganharam bolsa PQ. Então, a gente passou para esse quadriênio agora de 17 e 20 para 52,3%. E esse aqui é um gráfico do nosso índice FOR ao longo dos anos. Quando começou a autoavaliação, a gente começou, né, a ter uns indicadores melhores, e desde 2016 a gente está com o indicador MB. Tá? Então, a gente teve uma evolução desse indicador em específico. Né? Então, a gente tem um corpo docente enxuto, e desse corpo docente, a mais da metade é bolsista de produtividade em pesquisa. Né? Esse indicador D3A, que é os docentes que fazem 3 ações específicas, né? 2 orientações, uma publicação pelo menos de grado superior e 4 ofertas de disciplina, né? Nosso indicador era F. A gente, ao longo do tempo, né, começou a distribuir os alunos de forma mais homogênea, né? E também começou a pressionar os docentes para a submissão de artigo para periódico, principalmente nos estratos superiores, né? E esse nosso indicador subiu, né? E quando termina a quadrienal, aí volta para o ponto para zero, né? E aí a gente começa a construir de novo. O que importa são os pontos finais aqui, né? Mas vejo que essa evolução aqui é diferente dessa, né? Nós já estamos num ponto aqui final maior do que era esse aqui. Então, e a gente foi de 50,4% de docentes que cumprem as 3 para 81,8%. Então, isso mostra que as ações, de certa forma, refletiram sobre esse indicador. Né? Corpo discente, teses e dissertações, nós tínhamos 0,37%. Isso aqui era reflexo do aumento do quadro docente até 2012, a gente tem uma queda abrupta. O programa começou a colocar um monte de docente para dentro, não dava orientado, né? Não tinha oferta de disciplina, os caras só estavam dentro do programa. Né? E aí a gente começou a cortar a gente. Né? Aqui, quando começou o processo de autoavaliação, né? Aqui eu já, de certa forma, influenciei aqui, né? Também para pressionar, né? A coordenação. Né? E a gente teve uma elevação, mas a gente meio que saturou, né? A gente está 4 anos no 1, né? Que é o índice de orientações, que é o limite entre o regular e o bom. Né? Se subir o sarrafo, nós vamos para o regular, o que é ruim. Tá? Mas a gente não tem conseguido atrair, né? E considerando que em 19, né, a gente teve o corte de todas as nossas bolsas da CAPES, a gente pode considerar que a gente administrou o dano. Né? Tá? Não é o ideal? Não é. Tem que ter alguma estratégia? Tem, mas a gente precisa captar recursos para conseguir que os alunos tenham residência. Né? Alguma estratégia a gente vai ter que adotar. Então, a gente está
trabalhando em cima desse aspecto, porque aqui, notavelmente, a gente separou. Aqui foi o final do meu primeiro mandato, aqui, né, do meu mandato, né, como coordenador, né, e talvez se eu tivesse tido isso aqui a gente tinha tirado 4, que eu já explico por quê. Lembra que os 2 indicadores estão juntos, né? Elisaldo, posso te fazer uma pergunta? Fala, Eduardo. Tudo bem? Boa tarde, primeiro. Sim, eu queria... Estamos fazendo vários indicadores, né? A gente fez um trabalho bastante parecido lá no PPG Comp, claro, com os indicadores da nossa área, né? Obviamente. E a minha pergunta principal é assim, os nossos principais indicadores, lá a gente fez eles ponderados por docente permanente, porque a produção científica que é avaliada na nossa área é apenas a dos docentes permanentes. Então, quando a gente viu que assim, ó, tirar os docentes que tinham menos produção era uma medida que tirar os docentes, né, convidá-los a não fazer parte do corpo docente era a medida que era simplesmente ela aumentava muito mais aquele índice do que todas as outras ações que a gente tentava para aumentar os índices. Então, no momento que estabilizou o corpo docente, né, a gente via que começava a crescer muito devagar os nossos índices, e aí, com uma política de tentar agregar o maior número de pessoas, colegas novos, assim, doutores que entravam, aquela coisa que ele gasta, aquela energia para trabalhar, convidamos novamente, fizemos um balanceamento, fizemos um recredenciamento e novamente inchamos o nosso corpo docente agora em 2021 e a gente já recalculou essas métricas e a gente já viu que a gente já vai baixar de novo os nossos índices. Ele é muito dependente desse número de docentes, né? Muito dependente. Então a gente vai trabalhar de novo. Aí a minha pergunta é assim, quando vocês estabilizaram, não tiveram mais muito... Qual é a derivada dessa crescente, né? Quanto que cresce realmente os indicadores quando a gente estabiliza o corpo docente? Porque a gente tem dificuldade de crescer aqui no PPG Comp nos nossos indicadores. Agora, o ano de 2021 foi tenebroso, né? O ano de 2020 foi muito bom, porque a gente colheu os frutos de 19, mas o ano de 2021 não foi bom que nem o de 2020. Eduardo, assim, é uma ótima pergunta, tá? Tem vários fatores que são associados, tá? O que acontece? O primeiro é realmente o número de docentes, tá? Porque ele participa em quase todos os denominadores. Quase todos os indicadores, ou muitos dos indicadores, ele entra como denominador, tá? Então, ele acaba sendo muito importante, tá? Contudo, para nós, quando a gente estabilizou o número de docentes, o que aconteceu? O nosso corpo docente, ele ainda não tinha maturidade suficiente para ter várias publicações em periódicos indexados, tá? Então, o que a gente fez? A gente fez um trabalho e, olha, gente, está vendo aqui, ó, olha quanto conta um A1, olha quanto conta um B4. Vocês, às vezes, pegam uns artigos de uma dissertação que é tri boa, né? Eu e o Lierson começamos a participar de um monte de defesa, né? Como banca. Pô, esse trabalho tu publica num periódico bom. O cara mandava para um B4, nós destruía o cara. Né? Vai tentar mandar para um periódico. Mas tem o inglês. Não importa, dá um jeito. Né? Então, o pessoal começou a ter mais submissão para periódico mais qualificado e começou a publicar nos estratos superiores. Então, o corpo docente estabilizou e a produção continuou subindo. Tá? E, inclusive, junto com os discentes. A gente começou a mostrar os indicadores, porque às vezes as pessoas não fazem porque não entendem como é o processo. Né? Muitos colegas, às vezes, fazem... eu tenho... O aluno terminou a dissertação, foi embora e surgiu uma oportunidade de publicar. A gente tinha colega que fazia o artigo só com o seu nome. E o cara que fez a dissertação não ia no artigo. Cara, isso não existe, isso é um absurdo. E aí o pessoal começou a melhorar um pouco o aspecto cultural. Então, claro que o número de docentes tem uma importância grande, tem, tá? Mas a filosofia, o tipo de cultura que se tem dentro do programa, e por isso que às vezes é mais fácil ter um programa enxuto, porque é mais fácil implementar a cultura em todo o programa do que ter um programa muito inchado, né? E isso, para nós, funcionou bem. Tá? A gente tem um problema contrário agora. Se alguém sai, a gente tem que correr atrás para conseguir docente. Tá? No último ano de ingresso,
de docente que foi em 19, a gente fez um edital e participaram 4 candidatos. A gente pôde selecionar docente. Nunca o programa tinha feito isso. Mas por quê? Porque as pessoas viram, esse programa melhorou aqui, os indicadores estão mais, né, esses caras têm algum rigor. Então, ok, o número de docentes tem importância? Tem, mas a questão do pensamento cultural, de como as pessoas agem dentro do programa, tem importância grande. Principalmente assim, pega um programa que consegue atrair muito aluno. Se ele atrai muito aluno, ele pode aumentar, e tem muita produção, ele pode aumentar de tamanho, não tem problema. O problema é tu aumentar o tamanho do corpo docente sem que tu tenha um número de alunos grandes, sem que você agregue gente que é o que o Eduardo comentou no início, gente que seja produtiva. Tá, eu estou no programa, vou ficar aqui olhando os passarinhos, que não vai dar certo. Tá? Não sei se te respondi a pergunta, Eduardo. Eu queria complementar, Elisaldo. Por favor, Edu. Tá, colocou alguns pontos, mas antes da pergunta do Eduardo, eu tinha colocado ali, né, de cuidar com o vilão do denominador, né, que é a variável que a gente tem que estar sempre de olho. A gente está discutindo aqui, né, sob a luz dos critérios do sistema atual que a gente conhece, né, de avaliação. A gente vai ter que repensar se for implementado esse multidimensional ali, e aí repensar, inclusive, no planejamento e nos indicadores. Eduardo, a tua pergunta ali, basicamente, o que eu já sugeri para algumas pessoas que têm o mesmo tipo e essa é uma opinião minha, né? A gente pode discutir até para avançar, né? Mas, basicamente, o que a gente tem que prestar atenção é no que está previsto dentro da unidade acadêmica de aposentadorias, novas contratações, porque essa inserção de novos docentes no PPG para dar oportunidade para engajamento, para esse grupo mais novo de docentes, ela é perigosa, ela tem que ser baseado num critério muito bem pensado. O que eu sugiro se a pessoa está com muita vontade, tem um potencial e perfil de pós-graduação, o perfil do que o programa definiu como linhas, né, de ação, né? Porque muitas vezes na unidade acadêmica o cara tá um pouco deslocado do que são as linhas de pesquisa do PPG, e aí ele vai entrar e não vai render, vai ser um denominador. O que eu recomendo é que se faça um balanço disso, cuidando o que a área pede ali, daquela razão permanente colaborador, né? E coloca o cara como colaborador, né? Se tu respeitar aquela razão que a área define ali, tu vai dando a oportunidade para esse cara novo, como colaborador, orientar de forma orgânica. Não quero fazer nenhuma maquiagem aqui, nem forçar uma situação, mas de forma orgânica. Se ele tem, por exemplo, afinidade com a linha de pesquisa de um cara veterano que, sei lá, daqui uns 5 anos se aposenta, já bota um colaborador ali para orientar e, eventualmente, ele vai produzir junto e os indicadores dele, quando ele virar um denominador, vão acompanhar. Então, né, ele é um denominador, mas ele está produzindo. Então, não tem um efeito negativo no indicador. Então, esse balanço de colaborador, né, que orienta, participa dos artigos. Claro que isso aí é uma decisão interna de vocês, né? Vocês podem ter uma percepção diferente da minha de como se participa de orientação, de coorientação e de coautoria de artigos, né? Mas se ele é naturalmente um co-orientador, ele como colaborador, ele pode ingressar no programa, evoluir e passar para permanente. Por isso, os critérios de credenciamento e recredenciamento, eles têm que ser explícitos, têm que estar na página do programa. E aqueles caras que ainda não têm o perfil de pós-graduação, eles vão ter que esperar, eles têm que entender isso, que não adianta entrar no PPG, o PPG vai ter os indicadores
prejudicados vão perder bolsa, é o que a gente está vendo isso, né? A consequência, né, de tu ter uma avaliação ruim é perda de bolsa. Perda de bolsa, aí vira uma bola de neve. Não tem novos alunos, e aí a tendência é o PPG um dia, na pior das hipóteses, fechar, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso, né? De reinseri-los no programa, porque pode ter um efeito negativo na frente, né? Não sei se era essa a tua preocupação maior. Talvez... A gente fez, Edu, aqui no PPG Comp, um processo de credenciamento, recredenciamento. A gente pegou todo o corpo docente que estava fazia parte no ano anterior, quem quer fazer parte nesse ano. Abrimos um edital. Todo mundo, inclusive quem já estava credenciado, teve que se inscrever nesse edital. Pegamos as nossas métricas versus todos os programas nível 3 e nível 4, porque nós somos nível 3, todos os nível 3 e nível 4, e colocamos qual é o número máximo de professores ordenados pela sua produção científica que a gente consegue para ficar na mediana do nível 4. Esse foi o nosso critério e isso estava escrito no edital. Então, todo mundo participou e teve docentes que efetivamente eram credenciados, foram descredenciados nesse processo, e outros que vieram a ser credenciados nesse processo, para a gente ficar naquele nível que a gente quer que a nossa avaliação continue 4. Né? Então, essa foi a estratégia que a gente conseguiu. Só que passamos de 15 para 18, aumentamos 3. Aí agora, quando a gente pega o 2021, e estamos com esses 18, não estamos mais com aquele 15, né? A gente recalculou todas essas medidas e caímos em relação ao 2020. Caímos, não mantivemos a produtividade, inclusive os mais produtivos não mantiveram. Por vários motivos, eu acho que a gente está colhendo pandemia. As flutuações podem acontecer, né, Eduardo? Só tem que ver se não vai ter uma coisa muito, se não vai ter alguma coisa que seja muito, por exemplo, tu está num nível MB, e aí você vai para um regular, é um sinal de alerta. Sim, sim. A nossa ideia é fazer... Vocês consideraram a inserção como colaboradores para alguns? Sim, aí abrimos um edital com 4 vagas para colaboradores, após estabelecer os permanentes, abrimos um edital com 4 vagas para colaboradores, né, que alguns desses foram descredenciados ou que não conseguiram se credenciar por não ter pontuação suficiente, algo assim, acabaram entrando por esse outro edital como colaboradores, né? E são realmente colaboradores porque nos ajudam a manter a estrutura toda do programa, né? São super engajados nos projetos, super engajados nas disciplinas, né? Orientam os alunos junto, pegam junto, sustentam o PPG Comp, mas aí tem argumento, mas não tem né? isso de publicidade. Não, mas tem um argumento, uma heterogeneidade é possível. O que não pode ser a pessoa não tem nada. A gente tinha situações bem específicas, assim, de pessoal que não tinha a minha pergunta para vocês foi mais porque eu entendo que se a gente pegar os top produtivos ali e refaz todos os nossos indicadores, eles dobram, duplicam de tamanho e mantendo aquele super... Eu acho que o que aconteceu aí é que talvez tivesse que nivelar um pouquinho mais acima e talvez não pular de 15 para 18, né? A gente pular de 15 para 16 ou 17, né? Tem que tomar cuidado para não dar hora, né? E tem que estar tomando cuidado, porque assim, não adianta, agora aumentei 3. Aí agora o ano que vem eu tiro mais outros 3. Aí o teu índice de flutuação aí não tem estabilidade o corpo docente. Não, e a CAPES nem gosta disso. Os avaliadores vão ver, vão considerar isso. Até eu já comentei isso contigo, né, Edu? Não pode nós fizemos isso no quinto quadriênio. Uma maquiagem, né? Se tu ficar mudando anualmente para buscar o indicador, né, o valor do indicador ali, vai caracterizar com maquiagem. Então, esse processo ele tem que ser muito rigoroso do credenciamento e recredenciamento. Bom, pessoal, se vocês não se importarem, eu vou dando continuidade, então, aqui. Com relação ao corpo docente, teses e dissertações, esse índice de produção nosso era 0,37 e a gente aumentou, mas aumentou pouco. Tá? Aí o que aconteceu? Esse indicador era entre 0,3 e 0,4, ele era bom, né?
Quando nós passamos para 0,39,3, a gente achou, bom, vamos manter o bom, né? Só o que aconteceu? Esse 0,3 para 0,4 virou regular. E aí nós tiramos 0,39,3 e o bom era 0,4. Então, esse indicador aqui nos tirou a nota 4 na quadrienal 13/16. A gente refez os cálculos e o nosso indicador era 0,47. Só que a área não aceitou, disse que não conseguiu ver o arquivo com os documentos, então que eles iam manter a nota deles, né? Obviamente que houve... O coordenador de área depois conversou comigo no evento, ele disse que achou muito artificial. Ele, olha, a gente viu que os indicadores todos de vocês subiram, mas não era natural, não vinha isso. Dos primeiros 2 anos de vocês tinham indicador de nota 2, e nos 2 últimos anos vocês tinham indicador de programa de excelência. Então, a gente preferiu manter vocês com 3 para ver o que vai acontecer na próxima quadrienal. Aí, a próxima quadrienal está essa maravilha toda, né? Então, ciente disso, a gente começou a induzir que as produções qualificadas com os discentes também acontecessem, né? Que é o que a gente estava comentando. O corpo docente se manteve estável, mas a gente teve um acréscimo muito grande de produções A1, A2 com os discentes. Então, esse indicador aumentou muito. Então, nós estamos com uma margem bem acima do MB e a gente espera que nesse indicador a gente tenha um desempenho muito bom. A gente mostrou esses gráficos em forma de texto, né, em todo o documento. E a produção docente, né, também, né, a gente tinha, quando eu comecei esse processo, 0,55, seria um 0,5 a 1, né, por docente por ano, e a gente chegou em 2019 com 3 a 1 por docente por ano. Né? Tá? Então, em consequência, né, a gente teve o processo de avaliação, a gente teve os 3 bons para ter a nota 4, mas em corpo discente, teses e dissertações, a gente obteve uma nota regular, né, por causa daquele indicador que, ao invés de tirar 0,4, nós tiramos 0,39,3. Né? Comparação específica, né? Alguns indicadores, por exemplo, o 2.2 a gente se preocupou, que a gente tinha muito bom e passou para bom. Pô, por que a gente passou para bom? Entrou um indicador de um H médio do corpo docente. E esse nosso indicador de citações no Scopus não era muito bom. Né? Então, esse é um indicador novo que tem que entrar. Né? Porque o D3A, que era o D3A também da área também foi considerado um pouco menor do que o nosso. A gente fazia o cálculo considerando o corpo docente a cada ano e eles ampliaram com todos os docentes que tiveram. Então, como teve o processo de cortes, esses outros acabaram, de certa forma, entrando. Tá? Em corpo docente, né, as orientações, o índice ORE melhorou de 0,37 para 0,48, né, subiu 2 menções. Né? Então, a gente veio de fraco, aqui de deficiente para regular, né, que era o ORE, né, de fraco para muito bom, de bom a gente caiu para regular, por causa desse indicador aqui. Tá? Então, isso é um exemplo de que a gente melhorou o indicador. Aumentamos um monte o número de defesas e, mesmo assim, aumentamos a produção dos discentes. Então, nós aumentamos muito a produção dos discentes, né, para compensar, inclusive, o número de defesas maior. Se eu tivesse feito uma defesa a menos em 16, a gente tinha tirado 4. Né? Vê como foi no limite. Qual é que é a outra recomendação? Tenta não ficar no limite, tenta ficar acima para não ter a comissão de avaliação interpretou assim, assado. Você vai lá, pega uma bazuca e dá um tiro na formiga, né? Com todo o respeito à formiga, né? Apesar que é uma expressão só, né? Então, a gente... Tá? Aqui a apreciação, né? Apesar da avaliação indicar bom como tendência dominante, a nota final atribuída pela comissão é igual a 3 em função do desempenho regular no quesito 3. Aí eles usaram a portaria da CAPES, lá de 59 de 2017, né,
que diz que, tá bem, se o quesito 3 ou 4 fosse regular, a gente não podia tirar nota 4. E a gente entrou com recurso, mostrou os cálculos da área que estavam errados para a produção decente, e aí a área não aceitou, né? Então, a gente está sujeito a esse tipo de situação também, tá? Para essa quadrienal, tá? Eu vou mostrar isso aqui mais rapidamente. O que aconteceu? Mudou a avaliação e entraram novos indicadores. O que a gente fez? A gente manteve os indicadores passados e a gente construiu novos indicadores. Então, a gente foi mapeando todos eles. Por exemplo, esse indicador FHM, tá? Conta, né, os casos, as defesas, que ao menos um membro da banca de mestrado tem um índice H no Scopus superior a 3. Tá? Então, nós tivemos o máximo e nós fizemos um cenário para o indicador para os programas que têm doutorado. Caso ao menos um membro da banca de mestrado tenha artigo Scopus. Desculpa, esse aqui é do mestrado também, tá? Mas são 2 indicadores, só que de mestrado. Mas a gente fez para o doutorado também, para saber como que a gente ia se encaixar, tendo só o curso de mestrado, como que a gente ia se comportar com os indicadores de doutorado. Então, esses aqui a gente obteve o máximo, todas as defesas atendiam, né? Não só as indicadas, mas todas as defesas, né? Então, a gente fez também o de doutorado. A maioria dos membros da banca de doutorado tem um índice H maior do que 5. Né? Só que nós fizemos para as bancas de mestrado. Tá? Então, nosso indicador aqui era de 0,63, com base no que a gente viu nos indicadores do meio termo, era melhor do que bem maior do que a mediana. Tá? E aqui, esse outro indicador também era também indicador de doutorado. Né? A maioria dos membros da banca com doutorado tem um artigo da banca de doutorado tem um artigo Scopus maior, esse percentual maior do que 50%, ou seja, extrato superior nos últimos 5 anos. Né? Então, a gente mapeou todos esses indicadores, né? Percentual de egressos mestres que tiveram trabalhos resultantes de suas dissertações em periódicos, né? Nos extratos A1 a B4. O que a gente fez? Pegou os que são indexados e classificou A1, A2, A3, A4, os que eram Scopus. Né? Os que não eram indexados, a gente fez um cenário. Né? No cenário otimista, todos que não eram indexados seriam B4, e no cenário pessimista, todos os que não fossem indexados seriam C. Né? E aí a gente fez um cálculo. Né? O nosso cenário otimista é 0,92, né? Que é um índice muito bom, quase o máximo é 1, ou seja, todos os docentes que defenderam publicaram nesses extratos mais congressos. Né? E no seminário pessimista, né, 0,74. Aqui também mostra uma deficiência de filtro, né? Porque se a gente implementou que é obrigado a ter um artigo publicado, né, esse nosso cenário era para ser, né, de 1, não de 0,92. Tá? Também acontecem as deficiências. Né? E aqui o PROD-DO é o índice de produção considerando um artigo de maior extrato qualis publicado no quadriênio associado à dissertação de cada egresso. É análogo ao indicador definido pela área do doutorado. Né? Então, a gente fez um cenário para o doutorado, porque a gente está pleiteando o 4, então a gente calculou todos os indicadores do doutorado, e o nosso indicador aqui, com base no que a gente tinha distribuição de meio termo, a gente imagina que esse indicador seja 0,74. Obviamente que a ficha de avaliação vai nos dar qual é o panorama, qual é o cálculo da área, né? E vai nos fornecer o qualis também, né? Para a gente poder ajustar esses novos indicadores que surgiram. E a gente criou outros indicadores, número de financiadores de projeto, número total de projetos financiados. A gente vai poder mapear isso ao longo do tempo. Qual é o montante de recursos aprovados com participação de docentes do PPGEL, né? E quantos são coordenados pelos docentes. Né? Tá? Indicadores de melhores das produções indicadas, né, pelos docentes. Né? Para o caso dos cursos de mestrado, você selecionar, o docente vai selecionar uma por ano, são 4 por docente. Se o docente participou 2 anos, são só 2, por exemplo.
né? E você faz um cálculo de uma área, que é 50% da área de produção total, né? O nosso indicador foi máximo, né? Esse aqui é o que a gente indicou. A gente fez um cálculo também considerando só produções associadas com os discentes. E aí o nosso indicador é 0,99, também muito próximo do máximo. Então, esses são indicadores que muito provavelmente os programas de excelência vão obter. E a gente está querendo indicar que, olha, a gente está pronto para um curso de doutorado, porque olha os indicadores, mesmo com o curso de mestrado, a gente tem indicadores de programa de doutorado, programa com doutorado, então a gente está tentando convencer a área disso, né? E o índice H2, né? A gente tinha aqui a média, né? A gente passou de 4,05 para 8,07, né? E o índice H2 foi aumentando também ao longo do tempo. Aqui está a mediana da área, né? Então a gente conseguiu no último ano passar a mediana da área, o que é bom para a gente, né? E aqui um indicador com o número de citações de todos os artigos dos docentes pelo número de citações no mundo e no Brasil, né? E esses indicadores a gente também está acima da mediana, né? No Brasil, na área de engenharia, né? Está bem 11% de folga, e no mundo com 2%. Então, a gente acredita que os indicadores, de uma forma geral, melhoraram. Tá? Então, considerações finais, né? O desenvolvimento do sistema de autoavaliação permitiu obter maior compreensão sobre a situação do PPGEL a partir do ano de 2015. A autoavaliação permitiu também a tomada de ações que conduziram a melhora significativa dos indicativos de produção, formação e impacto. O desenvolvimento do sistema de autoavaliação, no nosso caso, auxiliou, né, a ter uma melhor compreensão sobre as oportunidades, ameaças, fortalezas e fragilidades do programa. A gente pode indicar, olha, por exemplo, o número de defesas é uma fragilidade do programa. A gente tem que trabalhar nela, a gente conhece ela, né, e a gente tem que trabalhar nela, né? Por exemplo, uma potencialidade do programa é a questão da produção agora qualificada. A gente consolidou isso, né? Então, foi algo que foi uma fortaleza. Uma questão das bolsas, para nós, foi uma ameaça também, né? Então, a gente foi construindo o planejamento estratégico muito em função desses indicadores e pôde definir metas, né? E propor ações, né? Se vão dar certo, bom, é outra história, né? O programa ainda carece de maior captação de discentes, né? Foi gravado pela portaria 34 lá, né? A gente usou, inclusive, todas essas informações. Em função de estar em uma área específica, com baixo número de ingressantes, o recredenciamento com enxugamento de quadros docentes teve reflexo positivo nos indicadores. A gente conseguia atrair poucos discentes e a gente tinha muitos docentes, então a distribuição era ruim, né? Então, a gente prefere ter um corpo docente enxuto e que gere produções qualificadas e trabalhos de conclusão qualificados. A gente não vai ser aquele programa, vou formar um montão de gente, mas os que eu vou formar bem. Essa, por enquanto, é a nossa estratégia. Tá? A produção qualificada docente e discente acabou se consolidando no ciclo quadrienal, a gente aumentou em 15 e 16, e agora a gente conseguiu consolidar, inclusive, com produções nos estratos superiores. A gente tem hoje alunos publicando em periódicos A1, A2, com os trabalhos de dissertação de mestrado, que não acontecia antes. Tá? A maioria, inclusive, né, nos estratos superiores, entre A1 e A4. O programa melhorou de forma sensível todos os indicadores, inclusive de impacto da produção qualificada. Né? E o sistema de autoavaliação ainda carece de indicadores de impacto social, indicadores de consolidação de projeto. Né? E a produção tecnológica também, a gente é muito fraco ainda nisso, né? Não tem praticamente nada. Tem produção técnica, tem consultoria, uma coisa assim, mas produção tecnológica, depósito de patente, não temos nada. Tá? Acho que era isso, gente. Tá? Já falei demais. Muito obrigado. Gente, obrigado pelas inserções aí. Né? Acho que era isso. Muito obrigado. Muito bom mesmo. Vamos abrir aí, né, para perguntas. Teve gente que teve que sair mais cedo. Desculpa a gente ter falado demais, né? A pessoa fala muito, né? Não, mas foi ótimo. O pessoal, alguns tiveram que sair, mas
perderam só o finalzinho e dá para recuperar depois no vídeo, né? Eu tenho, acho, um link no YouTube. Eu acho que eu te passei, André, mas eu te passo de novo. Essa apresentação da autoavaliação eu botei no meu canal no YouTube. Se o pessoal quiser olhar alguma coisa, eu passo o link, não tem problema nenhum. A ideia é ajudar de alguma forma, gente. Né? Eu peço até desculpas pelo tempo, né? E se alguma coisa, às